Abra sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, capítulo 54, a partir do verso 2. Minto, a partir do verso 1. Isaías 54, a partir do versículo 1. Isaías 54, a partir do verso 1. Olha o que o texto diz. Cante, ó estéril, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Amém? Até o verso 3. Agora eu vou ler também na versão Almeida, que diz o seguinte: cante alegremente, ó estéril, que não desce a luz, exulta com alegre canto e exclama tu, que não tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas, firme bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Amém? Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado por essa manhã tão especial. Obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar. Obrigado porque as tuas misericórdias estão sobre as nossas vidas neste dia. Pai, nós te pedimos agora e fale conosco. Abra os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. Que possamos sair daqui nesta manhã impactados, regenerados, transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra que eu quero compartilhar nesta manhã é rompendo os limites, amém? Eu acredito que nós estamos vivendo uma estação, e eu acredito que existe um chamado de Deus para nós nesse dia, nesse tempo, nesse ano profético, de rompermos os limites. Quem quer dar um glória a Deus? Então olha para essa pessoa bonita do seu lado mais uma vez, e diga para ela o seguinte: é tempo de você romper os limites, amém? Queridos, esse texto que nós lemos, é um texto onde o profeta, ele libera uma palavra para Israel em um período muito difícil. Era um período ali onde o povo estava sofrendo com o exílio babilônico. Era um período onde o povo estava em dores. Era um período onde o povo estava sofrendo. Era um contexto muito difícil. Então, em meio a um ambiente desfavorável, o profeta libera uma palavra de esperança. O profeta libera uma palavra de restauração. O profeta libera uma palavra de prosperidade para Israel. O profeta está lembrando Israel: os tempos são difíceis, mas Deus continua sendo fiel com o seu povo. Deus não se esqueceu do seu povo. É chegado um tempo de esperança para vocês. É chegado um tempo de restauração para vocês. E então o profeta libera a palavra que nós lemos: se prepare, porque é chegado um tempo onde vocês viverão um novo tempo com o Senhor. E quando nós olhamos para a nossa vida com Deus, quando nós olhamos para os projetos de Deus, no final das coisas, os projetos de Deus sempre serão projetos vitoriosos, sempre serão projetos de esperança, sempre serão projetos de bênçãos. Para o povo de Deus, para os filhos de Deus, quando nós olhamos para o que Deus tem para os seus filhos, nunca é um destino de morte, nunca é um destino de sofrimento. No final
tudo sempre vai ficar muito bem. No final, é sempre um lugar de esperança. Então aqui o texto que nós lemos é uma palavra de esperança, mas eu queria voltar a alguns textos. Se você olhar a sua Bíblia, no texto de Isaías 54, o título diz: a futura glória de Sião. E então ele está agora orientando como Sião deveria se posicionar. Mas se nós voltarmos a alguns textos, nós vamos entender que desde antes a Bíblia estava direcionando, a Bíblia estava mostrando, a Bíblia estava dando visão do que o povo viveria. No Salmo 125, versículo 1, a Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. O salmista está dizendo que os montes de Sião não se abalam, mas permanecem para sempre. No próprio livro de Isaías, capítulo 32, versículo 18, o profeta está dando uma direção. Ele diz: o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. O profeta está dizendo: o que o Senhor tem para vocês é um lugar de paz, é um lugar de descanso. E meus irmãos, esse é o lugar que Deus tem para nós também. No capítulo 33, no versículo 6, olha o que a Bíblia diz. Olha o profeta mostrando o que esperava o povo. Nesse momento o profeta está dando uma visão para o povo de Deus. Isaías 33, versículo 6. Ele será o firme fundamento nos tempos a quem você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. No versículo 20. Olhe para Sião, as cidades das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica. A tenda que não será removida, suas estacas jamais serão arrancadas, nem se romperá nenhuma de suas cordas. É uma palavra de esperança. Ele está dizendo: olha só, Sião, vocês são uma morada pacífica, a tenda não será removida, as suas estacas jamais serão arrancadas. O profeta está dando uma visão para o povo. E aí chega aqui no capítulo 54 que nós lemos, agora o profeta está dizendo: agora é com vocês, chegou a hora. Alargue a tenda, se posicione. Agora está na hora de vocês cumprirem com essa visão. Então os profetas enxergavam o propósito de Deus para o povo de Deus como um lugar de paz, como um lugar que não será abalado, como um lugar de crescimento. A visão de um lugar seguro, firme, inabalável. E aí então nós chegamos no versículo 2 de Isaías 54. Alarga o espaço da tua tenda, estende-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. O profeta está dizendo que chegou a hora do posicionamento. Chegou a hora de começarmos a viver o que estava sendo prometido. Antes era uma visão do que seria, agora é a construção do que vai ser. Antes era uma perspectiva da onde a gente iria chegar, agora é a construção para nós chegarmos aonde Deus quer que nós chegamos. Agora era a hora de executar, agora era a hora de realizar, agora era a hora de transformar a visão em realidade. Essa é uma palavra de crescimento e de expansão. E eu quero te dizer que para nós, como filhos de Deus, nós também recebemos essa palavra. E eu quero liberar essa palavra sobre vocês, sobre a Igreja Batista Luz, que é tempo agora de nós transformarmos a visão em realidade.
É tempo de nós começarmos a construir o que Deus prometeu para nós. É tempo de alongarmos as nossas tendas, ampliarmos as nossas tendas para nós vivermos aquilo que foi prometido pelo Senhor. Eu quero te dizer que é tempo de você ampliar as suas tendas também. É tempo de você sair do comodismo, da zona de conforto. E eu entendo que esse ampliar a tenda, esse alongar, alargar a tenda, significa para nós romper com os nossos limites. Se antes a minha tenda comportava isso, é tempo de eu aumentar para que os meus limites também sejam expandidos, para que o meu crescimento, para que a minha expansão seja maior. E Deus está nos chamando para um tempo de romper limites. Deus está nos chamando para um tempo de expansão. Essa é a direção de Deus para você nesse tempo. Alargue o espaço da tua tenda. Alargue o espaço da tua tenda. Rompa com os seus limites. O que você tinha de direção de Deus para você, você já recebeu. Agora é a sua parte de realizar. Agora é a sua parte de se posicionar. A Bíblia vai dizer para nós que onde não há visão, o povo perece. E nós precisamos entender que as coisas de Deus, elas são construídas a partir de uma visão, a partir de um propósito. Então aqui o profeta, ele tinha dado a visão para o povo. É para lá. É isso aqui que vocês, é para lá que vocês estão indo. É isso aqui que o Senhor quer construir. Agora chegou a hora de vocês realizarem. Eu quero te dizer que muitas vezes nós recebemos visões de Deus, nós recebemos promessas de Deus, nós recebemos palavras de Deus, mas nós não estamos cumprindo a nossa parte de realizar. Muitas vezes nós estamos recebendo uma direção de Deus, mas quando chega a hora de romper com os nossos limites, nós não nos posicionamos. Ou muitas vezes, certas pessoas se apressam em realizar algo, a construir algo, sem antes terem uma visão do que precisa ser construído. Construir sem uma visão te leva a uma frustração. Ter uma visão e não cumprir a visão te leva a uma frustração. Então o segredo para você viver o que Deus tem para você é receber a visão do céu e se posicionar para realizar, para construir essa visão. E nós aqui como Igreja Batista Luz, nós temos recebido uma visão do céu, e nós temos nos posicionado para cumprir com essa visão. Nós estamos construindo essa visão, existe um processo de construção, existe um processo para romper os nossos limites, existe um propósito para tudo aquilo que Deus tem feito aqui nesse lugar. É tempo da gente romper os limites. E eu queria citar aqui 3 princípios que o texto nos mostra. Eu queria que você prestasse e recebesse essa palavra no teu coração com muita expectativa. 3 princípios para a gente viver uma vida rompendo os limites. 3 princípios para que Deus faça o que Ele tem para fazer nesse tempo através de nós. E o primeiro princípio que nós precisamos viver para romper limites é ampliar. Por isso que o texto diz: alargue o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas. Se você ver, nós temos aqui alargar, estender e alongar, verbos de ampliação, verbos de crescimento, verbos de expansão. E você vê que o texto ele é uma ordem. Alarga, estenda, alongue, porque existe uma palavra de Deus para que nós executemos o trabalho, para que nós façamos a nossa parte. Então, a palavra de Deus de ampliar é uma ordem de Deus para você, para esse tempo. Amplie, execute, realize, não espere
Deus fazer aquilo que Ele está ordenando você fazer. Deus, Ele manda o crescimento, Deus, Ele manda a expansão, mas você precisa alargar e ampliar a sua tenda. Você precisa se posicionar para que as coisas aconteçam. Então você precisa ampliar as possibilidades. Você precisa ser uma pessoa que amplia as possibilidades, que não resume as possibilidades, que não resume as circunstâncias. Sabe, existe uma palavra que você precisa ampliar, é ampliar os seus relacionamentos, é ampliar os seus sonhos, é ampliar aquilo que Deus colocou na sua vida, é ampliar os projetos de Deus para a sua família, é ampliar os projetos de Deus para a sua vida pessoal. É um tempo de ampliar a visão, estender os olhos para além das montanhas. É tempo de transformar em algo concreto. É tempo da gente estender, se desenvolver, crescer. E essa é a palavra, eu creio muito sobre a nossa igreja. A gente estava conversando na sexta-feira. Nós estamos vivendo essa estação. Deus está nos chamando a alargar as nossas tendas. Eu não sei se você já percebeu, mas esse espaço aqui, ele está ficando pequeno para a gente, para a glória de Deus. E existe essa palavra para nós, de ampliarmos a nossa tenda, de crescermos, de darmos expansão. Porque quanto mais eu amplio as minhas tendas, mais possibilidade eu tenho para o crescimento. Porque quando você não amplia, você está limitado, você estabeleceu um limite. Eu não sei você, mas eu acredito que Deus nos chamou e nos criou para vivermos uma vida sem limites, porque Ele é um Deus ilimitado. Ele é um Deus ilimitado. Mas sabe, às vezes a gente vive dentro de um quadradinho, cada um no seu quadrado, e aí fica tudo aquilo limitado, apertado, e está faltando algo. Sabe o que está faltando? Ampliar. Pastor, eu quero crescer na vida. Eu quero que meus negócios prosperem. Amplie a tua visão. Amplie os teus negócios. Sabe qual que é um dos piores problemas para o crescimento? Para a expansão? O conforto aonde você chegou. Se você está satisfeito com um, você nunca terá dois. Então existe essa palavra de Deus para nós, de ampliar, e você precisa ampliar o seu desenvolvimento pessoal. Existe palavra de Deus sobre a sua vida, Deus quer fazer grandes coisas, mas se você não ampliar, se você não se capacitar, se você não estudar, você não está fazendo parte daquilo que Deus quer fazer. A gente precisa se preparar, estudar, crescer, nos desenvolvermos a nossa família, desenvolvermos os nossos negócios, desenvolvermos a nossa vida pessoal, os nossos estudos. Às vezes a gente recebe uma palavra, eu preciso de ampliar, é tempo de ampliação, aleluia, mas o que você vai fazer? Cadê o teu preparo para o crescimento? Cadê o teu preparo para a expansão? Então nós precisamos entender que Deus nos criou para fazermos algo relevante. Deus nos criou para expandirmos as nossas tendas, mas você precisa se mover. Você precisa fazer a sua parte. Por isso que o texto é uma ordem de Deus para nós. Alongue, alargue, estenda, faça. Amém? O segundo princípio que o texto nos ensina é firmar. E olha o que o versículo diz: alarga o espaço da tua tenda, estende-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Meus irmãos, nós precisamos firmar bem as estacas.
Se você não sabe o que é uma estaca, estaca era aquilo que dava base, dava sustentação para que a tenda não caísse. Era aquilo que sustentava, amarrava as cordas para que a tenda ficasse de pé. O que Deus está dizendo para nós é que nós precisamos firmar bem as estacas, as tuas bases precisam estar firmes. E a Bíblia vai dizer que quem constrói sobre a areia é destruído, mas quem constrói sobre a rocha prevalece firme, prevalece inabalável. E como será que as suas tendas estão sendo construídas? Como será que está sendo firmadas as suas estacas? Como está o alicerce da sua tenda hoje? Como está o alicerce da sua vida emocional? Como está o alicerce da sua vida espiritual? Como está o alicerce da sua família? Como está o alicerce dos seus negócios, do seu trabalho? Não vive um tempo de expansão com quem não firma bem as estacas, quem não tem uma base sólida. Pastor, quando o Senhor fala sobre base, o que o Senhor está dizendo sobre valores, sobre princípios, sobre viver uma vida de santidade, sobre viver uma vida que agrade a Deus, sobre viver uma vida fundamentada na palavra. Muitos querem viver um tempo de romper limites, mas as estacas não estão firmes. E aí a sua tenda, ela se vai. Mas Deus nos orienta, amplie e firme bem as estacas. Coloque uma base sólida. Coloque algo que realmente vai proteger a sua tenda. Princípios, valores, mandamentos, conselhos que a palavra nos orienta, é o que vai fazer com que a nossa tenda ela permaneça firme. Quais têm sido os seus valores? E quando eu falo valores, eu não estou falando apenas sobre o certo e o errado, mas e os seus pensamentos? Sabe, tem coisas e tem pensamentos que não são pecados, mas não convém você pensar. Tem pensamentos que não são pecados, mas que podem dar brechas para pecados. Tem pessoas que estão com a tenda, sabe, bate o vento, a tenda, porque as estacas não estão firmes. Porque a base não foi estabelecida. E aí quer crescer, quer viver a visão de Deus, mas não está fazendo o básico. Qual que é o básico? Organizar a base. Organizar o que precisa ser organizado. Como está a sua vida hoje? Como está a sua tenda hoje? Quais têm sido os princípios e valores que têm guiado a sua jornada? Quem você é quando ninguém está te vendo? Quais são as suas bases fora dessas quatro paredes da igreja? Quais são os valores que norteiam o seu trabalho lá fora? Firme bem as estacas. Essa é uma palavra poderosa de Deus para nós. Amplie, firme bem as estacas, porque a partir disso, eu tenho algo extraordinário para fazer do outro lado. Aleluia. Aleluia. E nós entramos então no terceiro princípio, que é o transbordar. A Bíblia diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por quê? Porque transbordarás para a direita e para a esquerda,
a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. É uma promessa de Deus. Amplie, firme bem as estacas, porque assim você transbordará. O que antes era um limite, agora passa a ser um transbordar dos céus. Aleluia, aleluia. É a palavra de Deus nos ensinando que existe um lugar para nós irmos além. Existe um lugar para nós vivermos o que nós não imaginamos. Existe um lugar de transbordar. E o texto diz que transbordarás para a direita e para a esquerda a tua posteridade. Os teus filhos viverão consequência do teu transbordo. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nessa manhã. É tempo de você ampliar as suas tendas, é tempo de você expandir, é tempo de você firmar bem as estacas, porque existe um transbordar dos céus preparado para você, e os teus filhos, as tuas descendências, viverão consequência do seu transbordo, porque você se decidiu posicionar, você decidiu romper os limites, e toda a sua descendência viverá o transbordo da decisão que você tomou. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que a tua posteridade, a tua descendência viverá fruto do seu transbordar. E meus irmãos, eu não sei você, mas eu quero transbordar para a direita, para a esquerda. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos vão viver do transbordar, porque eu decidi romper com os meus limites, eu decidi ampliar a minha tenda e viver o que Deus tinha prometido para a minha vida. E assim será com você, amém? Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado, diga para ela nessa manhã: ei, se prepare, porque assim será com você. Faça a sua parte, amplie a sua tenda, firme bem as suas estacas, e se prepare para um transbordar, não só na sua geração, mas também nos seus descendentes. Aleluia, aleluia. Isso é uma palavra de Deus, é uma promessa de Deus para nós. Aleluia. A nossa descendência será abençoada pelo nosso transbordo. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. E eu sinto que, aleluia, quero liberar uma palavra de Deus para essa igreja, amém? Para essa igreja, aleluia, para a nossa cidade de Nova Iguaçu. A cidade de Nova Iguaçu viverá um transbordo, porque essa igreja decidiu ampliar as suas tendas. Aleluia, quem quer levanta a mão e dá uma glória a Deus. A cidade de Nova Iguaçu viverá um transbordo, porque a Igreja Batista Luz, os membros da Igreja Batista Luz, vocês que estão ouvindo essa palavra, decidiram ampliar as tendas, decidiram seguir uma visão, decidiram firmar bem as estacas, e a nossa descendência, a futura descendência de Nova Iguaçu viverá fruto do transbordo que você decidiu romper. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos, a gente quer ter um trabalho bom. Sabe qual que é o trabalho bom que a gente quer ter? E por isso que a gente precisa de você. A gente quer ter um trabalho bom, sabe de qual? De não ter mais espaço aqui nesse lugar. A gente procurar um lugar maior, a gente ampliar esse auditório, porque serão muitas salvações aqui neste lugar, serão muitas reconciliações aqui neste lugar. Nós vamos precisar ampliar a tenda, porque grandes coisas o Senhor vai fazer aqui neste lugar, e você faz parte disso, você faz parte desse movimento, você faz parte desse mover, você faz parte daquilo que Deus quer fazer nessa geração. E a Bíblia continua dizendo para nós, e Ele nos dá uma orientação. Olha o que o texto diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Ai, Jesus. Então pode ser que nós podemos impedir. Se existe essa orientação para nós, é porque é importante. Não o impeças. Não se limite. Não deixe os obstáculos te paralisarem. Não deixe com que
nada nem ninguém atrapalha aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. É um obstáculo, é uma muralha. Com o meu Deus, eu o quê? Eu salto muralhas. É um gigante, com o meu Deus, nós derrotamos gigantes. É um urso, é um leão, o mesmo Deus está comigo em todos os momentos. Então nós não podemos impedir, nós não podemos nos limitar, nós não podemos permitir com que obstáculos nos impeçam de viver aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Nós temos o exemplo de Daniel. Daniel era um homem segundo o coração de Deus. Daniel era um homem íntegro. Daniel era um homem excelente. Daniel era um homem que entendeu que ele deveria viver uma vida transbordante. As pessoas tiveram inveja de Daniel. Daniel foi jogado à cova dos leões, mas Daniel permaneceu. Então, na nossa trajetória, nós podemos ser jogados, muitas vezes, à cova de leões. Nós podemos ser submetidos a situações que nós não queríamos, situações desagradáveis, situações que nos levam para um lugar de desconforto. Mas nós precisamos ter em mente que o que nós precisamos fazer é ampliar, é firmar bem as estacas, é não atrapalhar, porque mesmo em uma cova, Deus manda a provisão que nós precisamos. Mesmo em meio aos dias difíceis, Deus nos sustenta e cuida de nós. Mas nós precisamos ser essas pessoas que fazem as coisas com excelência, assim como Daniel. Nós precisamos ser aquelas pessoas que tudo o que faz presta glória ao Senhor. E o Senhor nos capacita. O Senhor nos dá sabedoria. O Senhor nos dá destreza. O Senhor nos dá entendimento para que nós possamos seguir nessa jornada. A Bíblia vai falar para nós o exemplo de Bezalel. Olha o que a Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 2. Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi de destreza, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Então a Bíblia nos orienta que Ele nos enche com o Espírito de Deus, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá destreza para que nós possamos cumprir com o que cabe a nós cumprirmos. Deus te criou para uma vida transbordante, e o próprio Deus te dá a capacidade, o próprio Espírito te guia e te orienta. Deus nos dá inteligência espiritual, Deus nos dá capacidade para que, somado ao nosso esforço, nós possamos viver esse transbordar. Muitas vezes nós oramos: Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Mas o Senhor te diz: eu te dei capacidade, eu te dei sabedoria, eu te dei oportunidade para você estudar, se desenvolver, eu te dei oportunidade para ampliar a sua tenda, eu te conectei a uma igreja local para te fortalecer, eu te coloquei em um ambiente para você ser desenvolvido, eu te dei pessoas de Deus para te orientarem. Agora o seu esforço cabe a você. Não transfira a responsabilidade para Deus do esforço que você precisa fazer. Sabe, muitas vezes a gente fala: Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Deus falou assim: eu te coloquei nessa igreja para você crescer, eu te coloquei nesse trabalho para você se desenvolver. Olhe o que eu estou fazendo e faça a sua parte também. Então o Senhor nos coloca num lugar para a gente crescer. O alargar a tenda é conosco. O alargar a tenda é conosco. E por que Ele nos dá essa direção? Porque o transbordar Ele faz, mas o alargar, o firmar bem as estacas, é com a gente.
E o texto diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe o que é infinitamente mais do que você pede ou do que você possa pensar? É o transbordar. E Ele quer fazer na sua vida. Ele quer realizar nessa igreja. Por isso que nós estamos nesse tempo aqui de Deus sendo sensíveis, mas também vivendo um tempo de alinhamento para que essas promessas se cumpram na nossa vida. E olha o que o texto diz no versículo 10 de Isaías 54. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Deus está comprometido com o seu povo. Deus está comprometido com você, meu irmão. Deus está comprometido com essa igreja. A misericórdia do Senhor não vai ser removida desse lugar. A misericórdia do Senhor não vai ser removida da sua vida. E a aliança de Deus com o seu povo não será quebrada. Então você pode confiar naquilo que Deus diz. Você pode confiar que Deus continua compadecendo de você. Deus continua amando você. E a aliança não será quebrada da sua vida. Então essa é uma palavra de esperança também para o nosso coração. É uma palavra de esperança também para nós. Deus está comprometido com o seu povo. Aleluia. Deus está comprometido conosco. É tempo da gente romper os limites. É tempo da gente ampliar as tendas, firmar bem as estacas, para que a gente viva o transbordar dos céus. Repita comigo aí no seu lugar: ampliar, firmar, transbordar. Se você esquecer tudo que eu falei aqui, você esqueceu, entrou no ouvido e saiu no outro, prenda isso dentro de você. Deus quer romper os seus limites. Deus quer romper os limites desse lugar, dessa igreja. Para isso nós precisamos ampliar, firmar bem as estacas, para que a gente viva o transbordar do Senhor. Esse transbordar não vai ser apenas para você, mas vai alcançar as tuas descendências, as tuas futuras gerações, para a glória de Deus. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Essa é uma manhã onde Deus quer romper alguns limites. Essa é uma manhã que Deus Ele quer restaurar a sua vida. Restaurar para o lugar de origem que Ele tinha para você. Talvez durante a sua caminhada você se perdeu nesse lugar. Foram tantas coisas que te levaram a um lugar de frustração, de medo, de sofrimento, assim como o povo de Deus. Na época que o profeta liberou essa palavra. Mas ele liberou essa palavra dando esperança para o povo. Liberando uma palavra de fé, de restauração. E essa palavra que nós estamos liberando aqui nessa manhã é uma palavra de esperança, de restauração para você. Deus quer ampliar as suas tendas. Deus quer te levar para uma estação de crescimento e de expansão sobrenatural. Deus quer te levar para uma estação onde o transbordar é constante. Deus quer te levar para uma estação onde Ele quer que você viva a vida abundante que Ele tem para você. A vida relevante que Ele tem para você. Mas existe a parte que você precisa fazer. Existe o seu posicionamento. Existe o desejo
de pegar para ampliar. Existe firmar bem as estacas, as bases, os alicerces, para que você viva o que Ele preparou para você. Então, aí no seu lugar, com seus olhos fechados, o que você precisa alinhar nessa manhã? Quais são os limites que você precisa romper? Talvez seja um limite emocional. Talvez as suas emoções estão descontroladas. Talvez você está com a sua visão, a sua emoção completamente limitada daquilo que Deus pode fazer. E é esses limites que Deus quer romper nesse dia. Talvez a sua vida espiritual esteja limitada nessa manhã. Talvez o seu desejo por Deus, pela presença de Deus, já não é mais como costumou ser um dia. Talvez as circunstâncias te levaram para um lugar de aprisionamento, para um lugar de medo. E o Senhor quer romper com o seu medo hoje. O Senhor quer te tirar desse lugar nessa manhã. Esse não é o lugar que Deus te criou para você habitar. Existe um lugar pacífico para você. Existe um lugar de paz para Sião. Existe um lugar onde há tranquilidade para você. É tempo de você ampliar. É tempo de você expandir. Existe mais de Deus preparado para você. Então aí no seu lugar, com os seus olhos fechados, coloque diante de Deus aquilo que tem atrapalhado você, aquilo que tem impedido você de crescer, de se desenvolver, de viver as promessas de Deus para a sua vida.